Abramos a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Daremos sequência, meus irmãos, na série de exposição que vínhamos fazendo nesta epístola. Tiago, capítulo 1. Leremos do versículo 19 ao versículo 27. Assim nos diz a santa e inspirada palavra do nosso Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus amados, que o Senhor nos abençoe e que o nosso Deus nos edifique nesta noite. Vamos orar mais uma vez, suplicando a direção do nosso Deus. Santíssimo Pai, queremos louvar o Teu nome e Te bendizer pela alegria de estarmos na Tua presença. Suplicamos a Tua bênção, a Tua orientação, suplicamos que o Espírito do Senhor nos ilumine e sejamos, ó Deus, tocados por Ti nesta noite, que a iluminação do Teu Espírito nos habilite a entendermos a Tua palavra e a praticarmos as Escrituras com o nosso coração, com a nossa alma, totalmente dedicados, empenhados, ó Deus, em viver somente para o Senhor. Nós clamamos e pedimos a Ti, em nome de Jesus, que Tu nos capacites no entendimento da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Meu irmão, como as pessoas sabem que você é crente? Como as pessoas sabem que você é um servo de Jesus Cristo, que você ama a Cristo e que você vive para Cristo com a totalidade da sua alma? Como é possível identificar em você a verdadeira fé? Como é possível ver que você é um genuíno cristão? Como é possível compreender isso e perceber isso na tua vida? É possível ver e identificar um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão? Tiago responde que sim. E Tiago aqui deixa muito bem claro que é possível identificar a verdadeira religião, porque nesta passagem que acabamos de ler, ele nos dá evidências da verdadeira fé.
ele nos dá evidências da verdadeira religiosidade, da verdadeira espiritualidade. E é interessante porque Tiago fala sobre isso logo após de ter exposto e falado sobre as tribulações da vida, sobre os problemas que acontecem na nossa vida, sobre as muitas provações que por vezes enfrentamos neste mundo. Ele nos ensinou como devemos nos portar em meio a tudo isso. E agora, mais uma vez, ele fala da importância que temos de externarmos e de evidenciarmos a verdadeira fé em meio a todas essas coisas, em meio a todas as provações da vida, em meio a todos os percalços que vivenciamos e que experimentamos no dia a dia. Ele começa, a partir do versículo 19, a falar exatamente sobre o viver a palavra, o praticar a palavra, possivelmente identificando não só a fragilidade do povo em relação à falta de entendimento com relação às provações e às lutas, porque essa igreja não só estava passando por problemas, como ela estava atribuindo culpa a Deus por viver aquele momento difícil. E Tiago, então, identifica certamente o porquê que a igreja estava agindo de forma tão frágil em relação às provações. É porque esta igreja não estava praticando a palavra. É porque ela estava deixando de viver na prática, de praticar, de obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus. E por isso, então, ele traz essa sessão, identificando o problema do povo e deixando claro que uma vida que não cumpre a palavra, que um cristianismo que não se submete à lei de Deus, é um cristianismo inútil. Ele não tem utilidade, ele não tem sentido, ele é fútil, ele não tem poder algum, e ele não pode levar você a lugar nenhum. Por isso, nessa noite eu queria chamar a sua atenção para o seguinte tema: vivendo a verdadeira religião. Vivendo a verdadeira religião. Como é possível viver a verdadeira religião? Como é possível viver a verdadeira religião? Ouvindo, em primeiro lugar, pacientemente. Ouvindo pacientemente. Veja que a nossa passagem, ela é uma sequência do que nós temos aí no versículo 18, né? Quando o Tiago fala o seguinte: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqueles que foram criados ou revividos, né, regenerados pela palavra da verdade, esses devem viver a palavra da verdade. Mas como esses devem viver a palavra da verdade? Como bons ouvintes, como pessoas atenciosas, atentas, prontas para ouvir, né? Veja aí que ele diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, né? Pronto aqui significa ligeiro, rápido. Seja veloz para ouvir e ouvir de forma paciente, mas seja lento para se irar, para se indignar, para se encher de uma emoção extremamente negativa e destrutiva na sua vida. Então, o ensino aqui é para que você seja um homem ou uma mulher com disposição para ouvir, né? Possivelmente, aquelas pessoas que estavam passando por tribulações, elas não estavam fazendo uma leitura correta da situação e por isso estavam falando em demasia, falando demais. Por vezes, quando nós passamos por lutas, a nossa tendência é falar impacientemente, é falar sem ouvir, é falar sem prestar atenção no que está acontecendo. Nós nos entregamos a um falatório, a uma crítica, a uma murmuração,
que certamente quando pararmos para pensar e para avaliarmos a situação, nós vamos nos arrepender. Então tome muito cuidado com o que você fala, porque você pode se arrepender. Você pode se entristecer mais adiante por tudo aquilo que você falou, né? Veja que tem gente que tem uma habilidade incrível para falar. Tem gente que fala e fala muito bem, pessoas que se expressam com fluência e eloquência e em função disso são altamente requisitadas, né? Então são pessoas que sabem e que fazem muito bem quando se expressam, porque se expressam eloquentemente. Mas é interessante porque Tiago aqui não coloca a ênfase no falar. Tiago não está elogiando a pessoa que fala bem em todas as circunstâncias, a pessoa que domina uma conversa. Você certamente já viu aquela pessoa que consegue chegar no meio de um grupo e dominar a conversa, e dominar o bate-papo, porque ele tem lábia, ele sabe falar, ele sabe gesticular, ele sabe se expressar, ele conhece bem os assuntos, e ele fala o tempo todo, ele fala sempre, e quase sempre fala com muita eloquência e habilidade. Mas o elogio da palavra de Deus não é para quem fala muito. O elogio da palavra de Deus é para quem sabe ouvir, e quem sabe ouvir com paciência. Porque quem ouve com paciência expressa amor e expressa consideração por aquilo que o outro tem a falar, a expressar e a dizer. Em outras palavras, o que você tem a me falar é também importante. Então, aqui, a instrução da palavra de Deus é, em meio às tribulações, saiba ouvir o que Deus tem para lhe falar. Mas na totalidade da sua vida, seja um ouvinte paciente. Saiba ouvir com paciência. Saiba ouvir, porque ouvir é exatamente valorizar o que o outro tem para dizer. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações, problemas são importantes o suficiente para serem ouvidos, né? Então, Tiago aqui está nos advertindo exatamente para que saibamos ouvir e ouvir com muita paciência, né? Na verdade, essa era a instrução que a Bíblia ela tinha naqueles dias e tem ainda nos dias de hoje. Por exemplo, o Senhor Jesus fala o seguinte: digo que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele expressa a importância de saber falar, e de saber falar no tempo certo, da forma certa, com a emoção correta. Porque quando nós falamos demais, nós corremos o risco de falarmos na hora errada, de forma errada, né? Então, o que a palavra de Deus nos chama a atenção aqui é para uma postura sábia na vida. Então, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Tardio para falar e também tardio para se irar. Vejam esses versículos em Provérbios, por exemplo. Provérbios 17, 28 diz: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio, né? Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Então, ouvir, saber ouvir, é uma postura sábia nesta vida, né? Em outro lugar, Provérbios diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, né? Então essa é a instrução da parte do Senhor. Saiba ouvir,
e saiba o tempo certo para falar, né? Agora, veja aí no versículo 19 que o texto diz assim: tardio para falar, mas tardio para se irar. Meus irmãos, quando nós falamos muito e quando discutimos muito, nós temos a grande possibilidade de nos expressarmos de forma equivocada. Então, se você é uma pessoa que fala muito, que gosta muito de falar, especialmente nas discussões, que gosta de dominar a conversa, tome cuidado, porque às vezes no muito falar, o nosso coração se inflama, o nosso coração, ele fica mais agitado, ele fica mais rancoroso, mais cheio de ódio, cheio de ira, né? E o que Tiago está falando aqui é exatamente isso, que muitas vezes, quando nós discutimos muito, ou quando falamos demais em meio às provações, nós corremos o grande risco de falarmos com ira no coração, de falarmos com raiva, de falarmos com ódio, né? E quando você se ira com as coisas, quando você se sente indignado com a vida, com os fracassos da sua vida, com as provações que você vive, você tende a culpar a Deus. Você tende a atribuir culpa a Deus pelas circunstâncias adversas que você está vivendo, seja no casamento, seja no trabalho, em relação ao seu filho, na sua escola, nas suas relações fora da igreja. Então, quando nos indignamos com a vida e nos chateamos com as coisas, em última instância, o que nós estamos dizendo é que Deus é o culpado, né? Toda a nossa ira, todo o nosso rancor se volta especificamente contra o Senhor, né? Então, tome cuidado com isso. Talvez muitos digam: não, pastor, mas é porque eu sou uma pessoa estourada mesmo, é porque eu sou uma pessoa de pavio curto. Então, isso é da minha família é assim mesmo, é uma família de gente nervosa, é uma família de gente que gosta de falar e que fala o que pensa. Nós somos sinceros, somos verdadeiros. Então, assim, todo momento, seja na tribulação, nas relações, a gente tende a expressar mesmo o que está no coração. A gente põe para fora o que pensa. Tome cuidado com isso, tome cuidado com essas desculpas, porque a sua ira não produzirá a justiça de Deus, a sua ira não produzirá a verdade de Deus, a sua ira nem sempre será uma ira justa, uma ira santa. Muitas vezes ela será uma ira carregada de ódio, de animosidade, uma ira que é produto de um coração ferido, de um orgulho ferido que se expressa de forma errada. Então, tome cuidado com as suas palavras, para que você não se arrependa mais adiante, para que você não tenha nenhum prejuízo mais à frente. Então, saiba ouvir. Nós evidenciamos o verdadeiro cristianismo quando agimos assim, quando sabemos ouvir, quando ouvimos pacientemente. Saiba aguardar a resposta de Deus. Se você é uma pessoa que fala muito e que gosta de dominar a roda, comece a ouvir mais. Seja mais paciente para ouvir o que o outro tem a falar, o argumento do outro. Se você não sabe dialogar no casamento, seja paciente. Espera o que o seu esposo tem a te falar. Espera e ouça o que a tua esposa tem a te dizer. Muitas vezes os conflitos se intensificam porque no meio da fala a pessoa interrompe. A pessoa não deixa a outra concluir o raciocínio, concluir o que tem a falar, e as relações simplesmente se intensificam nas suas adversidades, nas suas lutas, porque nós não somos bons ouvintes. Então pergunto a você, como cristão, você é um bom ouvinte? Você sabe ouvir? Como bom ouvinte, você sabe interpretar as circunstâncias da sua vida? Você sabe interpretar o que o outro está te dizendo? Ou você é aquela pessoa impaciente com a vida, que não tem paciência, que fala e que esbraveja com Deus, com o seu próximo? Veja, uma postura assim não expressa amor,
nem pelo Senhor e não expressa amor pelo seu próximo. Então, seja um sábio ouvinte. Seja um sábio ouvinte. Evidenciando a verdadeira ou vivendo a verdadeira religião. Como podemos viver a verdadeira religião? Primeiro, ouvindo pacientemente. E segundo, praticando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. É o segundo ponto aí que eu quero destacar na nossa passagem. Primeiro, ouvindo pacientemente e segundo, praticando a palavra de Deus. Então, do 19 ao 20, Tiago nos ensina a sermos bons ouvintes pacientes. E do versículo 21 ao versículo 25, nessa grande sessão, ele fala da grande importância de praticarmos a palavra. E talvez o versículo 21 a 27, ele esteja mais vinculado ainda com o 18. Porque se formos gerados pela palavra da verdade, nós precisamos viver esta verdade. Nós precisamos praticar essa verdade, né? Então ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Né? Que coisa interessante. Você precisa se despir na vida de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que contamina o seu coração, de tudo aquilo que é obstáculo para o ouvir corretamente a palavra de Deus. Talvez o nosso coração abrigue muitas coisas, muitos ídolos que nos impedem de ouvirmos corretamente a palavra e de praticarmos corretamente a palavra de Deus. O que Tiago nos chama a atenção aqui é para tirarmos essas vestes sujas, essas vestes contaminadas e nos vestirmos de uma roupagem totalmente nova, né? Então, despojando-vos de toda impureza. Impureza aqui não só questões sexuais, mas qualquer coisa impura, né? E todo o excesso de maldade, todo o excesso, tudo aquilo que continua no seu coração. Veja, nós não estamos falando aqui de pessoas que não foram regeneradas. Nós estamos falando de crentes. Nós estamos falando de pessoas que foram redimidas no sangue de Cristo, mas que ainda continuam abrigando no coração velhos ídolos, velhas sujeiras, que obstruem a sua vida e a sua comunhão com o Senhor. Hoje pela manhã nós falávamos aqui um pouquinho sobre Raquel, e a gente refletia na passagem de Gênesis 31, quando Deus manda Jacó sair de Padã Arã e retornar para a terra de Canaã. E Raquel se decide, juntamente com Lia, a deixar a sua terra, mas ela vai na casa do seu pai e rouba os ídolos de Labão e carrega consigo. Esses ídolos só serão eliminados do meio do povo no capítulo 35 de Gênesis, que é quando o povo, por ordem divina, retorna para Betel, o lugar de adoração, o lugar do sacrifício. E nesta hora, então, o povo expurga, né? Jacó e toda a sua família expurga toda a idolatria, todo o excesso de idolatria que ainda existia no meio do povo. Existia fé em Raquel? Sim, creio, existia. Mas existia ainda apego aos ídolos pagãos de seu pai, né? Quantas vezes, irmãos, o nosso coração também abriga uma velha sujeira, um excesso que ainda continua lá e que nos atrapalha no ouvir a palavra, atrapalha no praticar a palavra, atrapalha no viver a palavra. Então, a ordem bíblica é para despojarmos de toda impureza e acúmulo de maldade e acolhermos no coração. Ou seja, tira primeiro o excesso e acolha a palavra, receba a palavra com humildade, com mansidão. Em outras palavras, seja um bom ouvinte da palavra, seja humilde ao receber a palavra,
abra o seu coração para receber humildemente as Escrituras, receber humildemente a palavra que é falada, a palavra que é lida, mas receba com um coração puro, com um coração sincero. E ele diz, a palavra em vós implantada, ou a palavra que foi semeada pelo Espírito Santo. Então todos nós temos essa palavra, porque nós nascemos pela palavra da verdade, esta palavra que foi implantada, esta palavra que é poderosa para nos salvar, esta palavra que nos salva, que nos redime, e esta palavra que nos salva de forma completa e de forma plena, que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? E ele continua falando, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Então, se você é apenas um ouvinte, você se engana. Se você vive a palavra, então você é uma pessoa feliz, como ele fala no versículo finalzinho. Esse será bem-aventurado no que realizar, se ele é alguém que ouve e se ele é alguém que pratica a palavra. Mas olha, ele faz uma ilustração aqui muito legal do versículo 23 em diante. Presta atenção aí. Ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Qual é a ilustração aqui? Naqueles dias, o espelho não era como o nosso. Esse espelho com grau que dá para você ver os mínimos defeitos que você tem, né? Tem espelho aí que para um gordinho como eu já fica assim muito estressado ao se ver, porque ele já revela todas as suas imperfeições, né? Seja do excesso, em todas as coisas, de peso e também de estética, né? Então, o espelho, ele revela claramente as nossas imperfeições. Mas naqueles dias, um espelho, ele era colocado sobre a mesa, de forma horizontal. Então, se você quisesse se ver no espelho, você tinha que se encurvar para olhar a sua face. O espelho era um metal naquela época, né? Então, veja que a aparência não era, o reflexo não era perfeito, mas era o que as pessoas tinham naqueles dias. Então, o que Tiago está usando aqui como exemplo é essa postura que a pessoa se encurva para se ver no espelho, mas que se afasta do espelho e muito logo se esquece da sua aparência, esquece do que estava errado, se o seu cabelo estava errado, se o seu rosto estava errado, se havia mancha no rosto, se havia qualquer imperfeição na sua aparência, ela se afastava e muito logo ela se esquecia do que tinha para realizar. Isso muitas vezes acontece conosco, quando acordamos apressado para o trabalho, nós nos vemos no espelho, rapidamente entendemos o que precisa ser ajustado, mas na pressa vamos colocar a roupa, usar o sapato e acabamos saindo e muitas vezes o cabelo está todo mal penteado, né? O rosto não está legal, precisava de alguns retoques, né? As mulheres, não dos homens. O homem é bicho bruto, não precisa dessas coisas. Então, para longo, ele se esquece, então, da sua aparência. Veja, ele está comparando isso a uma pessoa que ouve, mas uma pessoa que não põe em prática naquilo que ouviu. Mas o versículo 25 é um contraste. O versículo 25 é um contraste com o versículo 23 e 24. E ele diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem sucedido no que realizar. Olha que coisa interessante. Contemplar, no versículo 23, tem a ideia de perceber, notar, observar. Considerar atenciosamente. Então, aquele que ouve e não pratica é aquele que se vê nesse espelho de metal e com todas as suas imperfeições, ele procura se enxergar atenciosamente, mas logo se afasta e se esquece.
Mas veja, no versículo 25, a palavra considera significa inclinar-se a algo, a fim de olhar para ele. Olhar com cabeça reclinada. Essa é a ideia de uma pessoa que se inclina para ver e ela examina cuidadosamente o que está vendo. Então, tanto para quem se vê no espelho, é o que ele está falando, é a pessoa que se vê no espelho, é o que ouve e que não pratica. E agora ele fala daquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Que lei perfeita, lei da liberdade é essa? É o Evangelho. Esta é a lei perfeita. E esta é a lei da liberdade. Esta é a palavra da verdade que traz vida, que tem poder para salvar, que liberta o homem. Esta é a lei perfeita de Deus, que é plena, que é completa e que pode resgatar você de toda impureza e toda condenação. Então, bem-aventurado é aquele que olha para dentro dessa lei e examina de forma atenciosa e coloca em prática aquilo que ele viu e aquilo que ele conseguiu enxergar de si mesmo. A semelhança do espelho, a palavra de Deus, ela reflete as suas imperfeições. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se enxerga. Quanto mais você lê a palavra, mais você percebe que talvez você é um tolo falastrão. Quanto mais você lê a palavra, mais você percebe que você é um mau ouvinte. Quanto mais você lê a palavra, mais você percebe que você está culpando a Deus por circunstâncias que você mesmo provocou na sua vida. Quando você passa por adversidade, se aproxima mais da palavra de Deus em oração, você se torna mais sábio para tomar decisões sábias, decisões corretas, decisões que exaltam a Deus, decisões que glorificam o nome de Deus, decisões que expressam uma fé robusta e verdadeira num Deus vivo, que nos educa e que nos ensina em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, aquele que contempla atentamente, de forma inclinada, na lei da liberdade, e nela persevera, colocando-se ao lado desta lei, e se submetendo a ela, ele então se torna um homem bem-aventurado, quando ele não é um negligente. A palavra ouvinte negligente aqui é aquele ouvinte que se esquece rapidamente. Quantos sermões você ouviu em 2022? Quantos sermões você já ouviu durante todo o seu período de conversão? Quantas leituras você já realizou durante toda a sua vida? Mas vamos pegar, quantas leituras você já fez durante todo esse mês, mês de janeiro, mês de fevereiro, estamos iniciando? Quantas leituras, quantos sermões? Quanta coisa você tem posto em prática? O que você tem vivido? Como você tem respondido à palavra da verdade? Como você tem respondido à palavra de Deus? Talvez você tenha escutado muito sobre fé. Será que não é hora de você parar um pouquinho e perguntar: Senhor, será que a minha fé está frágil demais? Será que eu estou em falta com o Senhor? Mas talvez você esteja ouvindo muito sobre comunhão. E talvez você deva se questionar e falar para Deus: Deus, minha comunhão contigo está abalada. Eu não tenho vivido para o Senhor como eu deveria viver. Não tenho orado, não tenho lido a palavra. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, você se torna vulnerável. Você não sabe como viver, você não sabe como se expressar, você não sabe como se relacionar. Você fica vulnerável e superficial. Um crente vulnerável e superficial. E como as igrejas estão repletas de crentes superficiais. De crentes superficiais que não sabem orar, que não sabem lidar com as lutas da vida, que não sabem fazer uma distinção entre uma coisa certa e errada. E a pergunta é: porque ela é uma pessoa de pouco estudo? Não, não é porque ela é uma pessoa de pouco estudo. É porque
porque ela não é uma pessoa consagrada. É porque ela não é uma pessoa dedicada, pronta e disposta a viver para esse Deus de forma intensa. Você precisa retirar todo excesso do seu coração e acolher a palavra na sua vida e vivê-la. Porque se você só escuta, você está vivendo uma religião inoperante. Eu estava esses dias conversando com alguém e eu falava para ela: por que você não toma uma decisão de professar a sua fé, de se batizar? Eu sei que você constantemente vai à igreja, eu sei que você tem ido, você tem levado o seu filho, você tem participado das atividades da igreja, mas falta em você uma decisão, porque o mero ouvir e não viver e não praticar, isso não vai te levar a lugar nenhum. Estava falando para uma pessoa que não tinha se decidido, mas muitas vezes nós somos essas pessoas que já temos Cristo, mas que vivemos de forma inoperante diante de Deus. Vivemos uma vida superficial, de forma que muitas pessoas não sabem se de fato aquela pessoa é uma pessoa crente, é uma pessoa que serve a Deus, porque ela não consegue fazer uma distinção entre a vida dela e a vida de um pagão e a vida de um incrédulo. Mas o homem que ouve e que pratica a palavra de Deus, ele é um homem feliz, ele é bem-aventurado. Por isso que o Salmo 1 fala isso, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Seguindo aí a nossa passagem, meus irmãos, vivendo a verdadeira religião. Como nós podemos viver a verdadeira religião? Sendo ouvintes praticantes ou ouvintes pacientes, sendo praticantes da palavra de Deus, e em terceiro e último lugar, obedecendo em tudo a palavra de Deus. Obedecendo em tudo a palavra de Deus. É claro que os versículos 26 a 27, na verdade, é o ápice de tudo o que Tiago vem falando desde o versículo 19. É um ápice porque aqui ele consegue, em poucos versículos, falar tudo o que ele já falou lá atrás, né? Acerca do controle da língua, da preocupação com o desprotegido e a prevenção contra o mundo, né? Ele já havia falado sobre isso, e na verdade ele continuará a falar sobre isso nos próximos 4 capítulos. Então, nos próximos 4 capítulos, Tiago vai falar sobre a língua, ele vai falar sobre a necessidade de cuidarmos do próximo, né? Especificamente aqui no capítulo 2, no capítulo 5, e ele vai também falar contra a prevenção do mundo, né? Contra o mundanismo. Isso lá no capítulo 4, a partir do versículo 4, ele vai falar sobre a relação do crente com o mundo, né? Então, a ideia desses versículos é que a religião verdadeira se manifesta na maneira como você vive e como você obedece a Deus, né? Então, é isso que ele está falando aqui. O seu estilo de vida testifica quem de fato você é. O seu estilo de vida testemunha acerca da sua fé. Você poderia falar assim: pastor, mas as demais religiões também, tem muitas outras religiões aí, que as pessoas, que os membros destas religiões, elas também expressam fé, elas também expressam o ensino delas na sua forma de vida, e muitas vezes até um estilo de vida exemplar em várias áreas, na ação social, na ética, na postura correta, né? A questão é que Tiago, ele está falando do Evangelho, ele está falando da verdade de Deus,
Ele está falando da palavra da verdade, que são as Escrituras, o Evangelho do Senhor que está na sua palavra. Esse Evangelho deve ser externalizado. Esse Evangelho deve ser evidenciado em toda a minha vida. Toda a minha vida. Então, esse Evangelho deve ser externalizado na maneira como eu falo. Esse Evangelho deve ser externalizado na maneira como eu trato o meu semelhante. E este Evangelho deve ser externalizado na maneira como eu vivo e me relaciono nesse mundo. Portanto, ele diz assim, que se alguém supõe, né? Então veja, não é que ele está dizendo que alguém é religioso. Ele está dizendo assim, ó, se alguém é religioso, ele está dizendo assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua língua, a sua religião é vã. Né? É claro que a gente não gosta muito aqui, a palavra religião é uma palavra muito genérica, né? É uma palavra muito genérica. Mas é a palavra que Tiago usou aqui para expressar a verdadeira fé. A verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é externalizada através do controle da língua. Você consegue controlar a língua? Você consegue domar esse pequeno órgão que ele vai descrever no capítulo 3 como sendo um pequeno órgão que pode trazer sérios prejuízos. Ele diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Né? É um mal incontido. Né? Então, se uma pessoa, se a sua religião não é capaz de te domar, de te capacitar a controlar a própria língua, o que ele está dizendo é que essa religião não tem sentido, não tem utilidade, ela é fútil, ela é inútil, ela é desnecessária, sem sucesso, sem eficácia. Né? Então, a religião precisa nos capacitar a domarmos corretamente a nossa própria língua. Calvino diz algo interessante aqui. Ele diz assim, que o objetivo de Tiago era fazer distinção entre os verdadeiros adoradores de Deus e os hipócritas, os quais de tal maneira se achavam com orgulho farisaico, que buscavam louvor nos defeitos dos outros. Se alguém, diz ele, aparenta ser religioso, isto é, que faz exibição de santidade, e no íntere se exalta falando mal dos outros, disso se faz evidente que tal realmente não serve a Deus. Então, se alguém diz que é santo, que é religioso, que é uma pessoa cristã, que é uma pessoa que vive na igreja, mas não para de falar mal dos outros, a sua religião é inútil. A sua religião é inoperante, é ineficaz. Ela é fútil, ela não tem sentido. Ela é hipócrita. A verdadeira religião, ou a verdadeira espiritualidade, é aquela que não se detém para falar mal dos outros, que não perde o seu tempo para destruir a vida alheia. Gente que fala demais, gente que carrega, né, o diabo na língua. Tem gente que carrega o diabo na língua, porque ela fala o tempo todo da vida dos outros. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, quando criticamos, quando nos assentamos para almoçar, para conversar, para retornar para casa, no decorrer da semana, tomemos o cuidado da maneira como usamos a nossa própria língua, na destruição da vida, na destruição da vida alheia. Né? Então, nós precisamos agir como os cavaleiros
que guiam seus cavalos com freio. A nossa língua precisa ser assim, ela deve ser domada. Se você consegue domar a sua língua, você consegue domar o seu próprio corpo, né? Então é o que ele fala aí. E ele diz que uma pessoa que vem na igreja, mas que continua falando da vida dos outros, ele está falando, olha, essa pessoa está se enganando. Então, se ela não para de falar da vida dos outros, ela está apenas se enganando. É um engano para a vida dela, é uma religião falsa. E percebam que ele já falou sobre engano já algumas vezes aqui nesta passagem, né? No versículo 16 ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. No versículo 22, ele diz que tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você apenas ouve, se uma pessoa apenas ouve e não pratica, ela se engana. Mas se ela também não consegue domar a sua língua e diz ser religiosa, ela está se enganando. É o que ele fala. E aí, então, ele encerra dizendo, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Né? Então, meus irmãos, se Deus na Bíblia é conhecido como o Pai dos órfãos e juiz das viúvas, se Deus é visto na Bíblia como aquele que guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva, e se Deus é visto como aquele que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, e se o próprio Jesus Cristo nos ensinou que Deus sabe do que nós necessitamos, né? Se Ele nos ensinou a amar o próximo, se Ele nos ensinou a cuidar dos necessitados, então nós precisamos também fazer exatamente aquilo que o nosso Pai faz e aquilo que o nosso Salvador nos pede para fazer. Que expressemos o amor uns pelos outros, que cuidemos das pessoas necessitadas, é o que ele nos ensina a fazer. A Igreja de Cristo cuida e protege do necessitado, não só pregando o Evangelho, principalmente, primordialmente, pregando o Evangelho, porque as pessoas são salvas pela pregação do Evangelho, mas também guardando-se incontaminado desse mundo, não se corrompendo e não se entregando às coisas deste mundo. Então, uma verdadeira religião, se vivemos a verdadeira religião, nós então guardaremos a nossa língua, refrearemos a língua, nós agiremos em favor daqueles que precisam e guardaremos a nossa vida em santidade, de qualquer tipo de corrupção, de qualquer tipo de maldade desta vida. Pergunto a você, é assim que você expressa ser um verdadeiro crente, vivendo a palavra de Deus, crendo e cumprindo a palavra de Deus? Se é assim que você faz, então você é um bem-aventurado. Continue, permaneça, persevere ao lado da palavra, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Mas se você percebe que você está em falta, é hora de se arrepender e de pedir a Deus, Deus me conceda a graça, para que eu cumpra de fato e de verdade a tua palavra, para que eu seja um homem ou uma mulher bem-aventurado na tua presença e glorifique o teu nome em toda a minha vida, para a glória do Senhor. Amém.